Olá, pessoal! Vamos a mais uma live. Eu quero falar que a disbiose intestinal é um desequilíbrio na flora intestinal em que existe alterações na qualidade e na distribuição de bactérias no intestino. Meu nome é Josélia Toledo, sou naturopata, terapeuta sistêmica e nós vamos dar uma compartilhadinha antes de começar. Então, quem já tá aí, já tem 2 pessoas nos vendo, vamos compartilhar. Fiz uma correria hoje que eu tive que ir em Curitiba atender. De manhã atendi pela internet. Aí cheguei em casa, a Camila tava com a pressão baixa. Tava com um probleminha de disbiose. Ela tem intolerância a glúten, né? E acabou comendo alguma porcaria ontem na faculdade. E aí não tava legal. Tô perdidinha aqui pra compartilhar. Ai, ao vivo, achei. É um desequilíbrio. Perdidinha aqui pra compartilhar. Copiar. Agora eu fecho aqui. E agora eu venho aqui. Vai ser bem interessante essa live, porque essa live pode mudar a tua vida, viu, gente? Sabe por quê? Porque às vezes a disbiose é a resposta de todos os nossos problemas. É a causa, sabe? De todos os nossos problemas. Vivian, coloca lá para nós também no WhatsApp, nos nossos grupos de WhatsApp. Já tô colocando, inclusive. A Gisele pediu pra gente não ficar, pra eu ir falando alguma coisa, sabe? Pra não ficar esse silêncio mortal enquanto a gente compartilha. Então eu tô aqui falando abobrinha. Gente, como eu tenho grupo de WhatsApp, eu nem tinha noção que eu tinha tanto, assim. Beleza. Vamos lá, então? Hoje... Falta 1 minuto, então. A gente falou 5 minutinhos. Então, tem 1 minutinho ainda. Vamos dar uma esperadinha. Enquanto isso, eu vou aqui. Deixa eu compartilhar no WhatsApp da minha clínica. Eu compartilhei em todo lugar. E na minha clínica, não. Outra. Tá. Opa, achei outro grupo aqui. Terapeutas integrativos.
É que o povo fala um tanto quanto comigo, sabe? Então tá lá embaixo. Pronto, Gi. Então, acho que deu. Vamos lá? Então, deixa eu fechar aqui. Senão minha internet me sacaneia. Então, vamos lá, né? Como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje de desbiose intestinal e outras coisas que podem atrapalhar o teu tratamento e como você pode ajudar. Então, a gente vê muita gente aí reclamando, falando que não tá tendo um bom resultado nos tratamentos. E a gente vai conversar com essas pessoas e ver casos gravíssimos de desbiose intestinal. Então, nós temos que entender o que é isso para nós podermos tratar e ter um bom resultado. Por exemplo, até a ação da fosfetalonamina, se nós estivermos num processo de desbiose, pode ser atrapalhado e pode não fazer o efeito que a gente espera, tá? Então, fica aí, vamos ver essa live até o fim, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, primeiro, eu quero te contar uma coisa. Você sabia que 70% de você não é você? Como assim? Cerca de 70% disso que nós vemos na frente do espelho é formado por outros micro-organismos que não são exatamente o organismo humano. Então, nós temos todo um povo que mora em nós, tá? São micro-organismos. E, na verdade, é esse povo que manda em tudo. Conseguiu entender? Então, 70% de você não é você. São outros micro-organismos que moram em você e que mandam realmente na tua saúde, na doença, em todo o teu desenvolvimento e até no teu pensar. Entendeu? Como isso aí é uma descoberta assim extraordinária. Oi, Pedro. Oi, Helenira. Boa noite para vocês. Vamos lá, vamos compartilhando aí. Quem for chegando vai compartilhando, tá? Então, gente, isso não é dado de internet, não é lenda, não é teoria, não. Isso é ciência provadinha, tá? Então, 70% de você, ou até mais, não é você, tá? Então, para nós sobrevivermos bem, com qualidade de vida, nós precisamos que todo esse povo... Peraí, deixa eu empurrar minha garrafa aqui, que ela veio e tomou conta do lugar aqui. Nós precisamos que todos esses micro-organismos que vivem em nós estejam em harmonia, entendeu? Então, nós temos micro-organismos do bem, temos micro-organismos ditos do mal, porque às vezes um micro-organismo do mal pode nos fazer bem, né? Porque pode modular o nosso sistema imunológico. Oi, Karen, seja bem-vinda. Fran, seja bem-vinda. Então, eu quero assim, ó, que vocês imaginem uma guerra mundial. Não, vamos fazer pior. Vamos fazer uma guerra de vários planetas diferentes. Cada um tem uma arma mais poderosa que o outro. E todo mundo está querendo sobreviver em um planeta. Esse planeta é você. Então, vieram todos esses extraterrestres de todas as galáxias e vieram guerrear em você. Você é o planeta que eles estão guerreando. Conseguiu imaginar isso? É isso que acontece dentro de você o tempo todo. E quando o mal está prevalecendo, está ganhando, nós temos as desbioses. Quando nós estamos organizados, quando as coisas entram em harmonia, nós estamos em homeostase, que chama, tá? Então, nós precisamos entender que nós somos um cosmos, uma galáxia, alguma coisa assim, e que nós precisamos dar oportunidade, dar condições para que o nosso organismo prevaleça com o bem, tá? Então, as consequências de uma desbiose, ela pode atrapalhar toda a tua vida, tá? Ela pode causar desde, deixa eu ver o que, gases, uma coisa simples, gases, até câncer.
ela pode atrapalhar até o teu tratamento com qualquer medicamento que seja, com qualquer suplemento que seja, tá? Tem um monte de coisas que desequilibram, digamos, o nosso ecossistema intestinal, tá? Nós vamos ver isso. Mas o que eu quero que você entenda é, por exemplo, o que estava acontecendo aí um tempo atrás que a gente estava vendo o pessoal falar. Ah, eu fiz um exame de zinco. Tinha virado moda fazer exame de zinco lá no laboratório. E o meu zinco tá baixo. Como assim? Se eu tomo, tá lá, eu tomo a New Life faz 6 meses. Tem zinco na New Life? Não dizem que tem zinco na New Life? Então, é mentira que tem zinco na New Life porque o meu zinco tá baixo? Aí a gente vai ver que esse intestino não está absorvendo corretamente o zinco. E aí a pessoa pode tomar uma tonelada de zinco, que mesmo sendo nanopartícula, sendo um zinco otimizado, não vai ter um resultado bom, porque a permeabilidade do intestino, que a gente já vai ver o que é, tá desequilibrada, tá alterada, tá? Então, isso acontece com o zinco, isso acontece com o magnésio, com o ferro, com o cálcio, com a vitamina A, com a vitamina B12. A vitamina B12 é mais complicado, porque se precisa daí um processo de fator intrínseco ainda mais complicado, que começa lá no estômago, tá? Então, a saúde do intestino é muito importante para absorver nutrientes, tá? Há também algumas substâncias. Para receber algumas substâncias que vão agir em todo o organismo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Existe no intestino o que a gente chama de receptores, que são portinhas. Não, voltou. Portinhas que vão fazer com que algum nutriente, alguma substância entre dentro da célula para fazer um efeito. Então, vamos supor o triptofano. O que é o triptofano? O triptofano é um precursor da melatonina. É com o triptofano que se faz a melatonina. Então, ele chega lá no intestino e ele precisa de um receptor. E esse receptor tá com problema, porque você tá com uma desbiose. Aí o triptofano tenta entrar e não abre a portinha para ele entrar. Então, a pessoa toma um monte de suplemento de triptofano e não dorme, não consegue dormir. E faz meditação, e faz higiene do sono, e faz tudo quanto é coisa e não consegue dormir. Por quê? Ela tá com problema na permeabilidade do intestino, tá desequilibrado, tá? E não consegue de forma alguma entrar ali no receptor. Por outro lado, toxinas conseguem entrar, entendeu? Aí ela tem um sistema aberto para intoxicação. Entra pelo intestino e vai para onde? Para tudo quanto é lugar do corpo, gente. Tá? Então vai para o fígado, por exemplo, acaba a pessoa ficando intoxicada, com o fígado intoxicado, porque a impermeabilidade do intestino está prejudicada, entendeu? Então as paredes do intestino, elas fazem parte do sistema imunológico e é muito importante que nós estejamos com a saúde do nosso intestino, tá? Então, a disbiose, ela pode ser desde a causa da doença até o impedimento para que a doença seja curada, tá? Então, se não tem lá o receptor de triptofano, a pessoa pode morrer de tomar triptofano, ela pode comer banana, casca de banana, tudo quanto é fonte de triptofano. Não vai virar melatonina porque não entrou lá, entendeu? Então, assim, tudo. Então, tem assim, ó. Vou fazer um outro exemplo para vocês entenderem como pode causar uma doença. Então, a pessoa não teve a metabolização, deixa eu ver, do cálcio. Então, ela tomou o cálcio e tal, mas não teve a metabolização. Aquele cálcio não foi até o pâncreas. Ela precisava de um determinado tipo de cálcio, um íon de cálcio lá no pâncreas, para esse íon se colar numa molécula de insulina e ir até a célula para chamar
algo que está lá dentro da célula para abrir o receptor de insulina na célula e a glicose entrar lá dentro para fazer energia. Onde começou esse problema? Lá no metabolismo, na absorção dos íons de cálcio no intestino que não foram para o pâncreas, entendeu? Então, e a pessoa acabou ficando com a glicose alta. Por isso que a gente fala assim, a medicina convencional fala que tem 2 tipos de diabetes. Para a terapia ortomolecular, são mais de 6 tipos de diabetes. Porque, às vezes, a disbiose é o que está causando aquele metabolismo de glicose errado. E quando você arruma a biose, né, o ecossistema do teu organismo, o teu intestino, a glicose se equilibra, porque você, na verdade, não tinha. Outro problema, assim, ó, de novo com o metabolismo da glicose, né? O intestino, ele tá recebendo ali uma dosagem muito grande de glicose e ele manda essa glicose pro sangue, porque ele não consegue absorver para energia e jogar, excretar o que não presta. Fica ali tudo aquilo ali e acaba indo pro sangue. A glicose vai aumentar. Aí o que acontece? Ó, se a Kátia estiver vendo essa live, ela vai se identificar agora. A hemoglobina glicada dá alta, a glicose baixa, insulina normal. Isso é um tipo que a ortomolecular também considera como um metabolismo diabético e a gente vai tratar isso, tá? Então, tem muitas coisas que a biose, né, do nosso intestino vai metabolizar, vai fazer, vai programar de uma forma correta, tá? Gente, às vezes o que acontece? É problema na tireoide por causa do intestino. Por quê? Os receptores no intestino, vamos dizer, os neurotransmissores do intestino, que vão precisar equilibrar o colesterol, estão com problema. Aí, esse colesterol é jogado na corrente sanguínea, certo? Aí, o organismo não tem o que fazer com tanto colesterol. O que ele vai fazer? Vai produzir hormônios, que é para isso que serve, entendeu? Isso pode tanto acontecer dos receptores daí lá ser entupido com o colesterol, né? Porque o colesterol, ele é um álcool, mas ele tem sim uma viscosidade, então ele pode entupir ali os receptores e causar daí um monte de coisa. Aí vai lá a pessoa, né, e toma o remédio para inibir as estatinas, para inibir o colesterol. Desequilibra todos os hormônios. Por quê? O problema não estava ali, não era o colesterol o problema, não era a tireoide o problema, não era a testosterona, progesterona, era o quê? O intestino. Era o intestino que não fez o seu primeiro trabalho, tá? Então, todo o nosso organismo, ele vai depender do bom funcionamento do nosso intestino, tá? Mas também, não para por aí, ó, gente. Tem absorção... Eu acredito que voltou. Oi, Sandra. Então, aproveitar para falar oi, né? Tá, então, os minerais também não conseguem ser absorvidos. O ferro, o complexo B, né, que daí já é vitamina, vitamina C, elas não conseguem ser absorvidas. E daí o que acontece? Aí a pessoa tem anemia, aí a pessoa tem uma série de doenças por causa da falta de absorção dos nutrientes, tá? Às vezes a pessoa pensa, eu tenho câncer, então eu tô com anemia, é porque o tumor está roubando ferro. Ou é por causa da quimioterapia. E às vezes, gente, não é. Às vezes é porque o intestino não tá conseguindo absorver, porque ele tá doente, tá? Então, a pessoa até faz uma suplementação, faz uma alimentação de ferro, de vitaminas. E aí, o que aconteceu? Vai tudo embora nas fezes, tá? Perde tudo e aquela anemia vai piorando, piorando, piorando. A pessoa saudável entre aspas, né? A pessoa que não tem nenhuma doença que foi diagnosticada. Então, às vezes ela tem uma anemia
e é investigado de todos os modos o que está acontecendo, o que é esse problema da anemia, e não descobre. A pessoa não tem um tumor, ela não tem hemorragia, ela tá comendo fontes de ferro, de ácido fólico, e ela tá com anemia. E aí vai ver, ela tem um problema seríssimo de disbiose intestinal, permeabilidade dela desequilibrada, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa toma algum suplemento e não consegue, não é absorvido corretamente, tá? Então, a resposta de tudo isso está na palavra disbiose, gente, tá? Então, disbiose não quer dizer só diarreia ou constipação, tá? Quando o polvo que mora no intestino está desequilibrado, tá, sem harmonia, nós temos então a disbiose. Tem gente que vai 2 vezes ao banheiro, o cocô aparentemente, né? Nós temos lá a escala do cocôzito, né? Que depois você procura na internet, coloca assim, escala do cocôzito, pode colocar bem assim que vai dar certo, tá? E você vai ver que você pode, pelas tuas fezes, ter uma pista. Não é uma verdade absoluta, uma pista de como tá a saúde do teu intestino, tá? Então, às vezes a pessoa vai no banheiro 2 vezes por dia, as fezes dela aparentemente estão perfeitas, mas ela está sofrendo de uma disbiose. Quais são os principais sintomas de disbiose? Náusea inexplicada, lá no meio do dia lá você tem, né, uma náusea, vômitos, gases. Gases não são normais, você pode soltar até 5 pum por dia. Se você solta mais do que 5 puns por dia, já tem algum problema de disbiose, de fermentação anormal no teu intestino, tá? Arroto, né? A pessoa fica arrotando. Claro que se ela toma uma água com gás, uma Coca-Cola, uma porcaria lá, ela vai arrotar. Água com gás não é porcaria, tá? E aí, mas se a pessoa, ela se alimenta e depois ela fica arrotando, ou quando ela tá com fome, ela fica arrotando, então, ela já tem algum problema, sim, de disbiose, tá? Pode ser um problema de fermentação no estômago, seja por hipocloridia ou por hipercloridia, como pode ser um problema já lá no intestino mesmo, que os gases acabam subindo, tá? A distensão abdominal, então, principalmente depois que a pessoa se alimenta, meia hora, 40 minutos depois, ela sente que ela tá estufada. A obesidade. Gente, não emagrece quem tem disbiose. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, João, mas eu tenho uma diarreia crônica e nem assim eu emagreço. Não vai emagrecer mesmo, é disbiose. A gordura é toda, pega legalzinho lá. O que não pega são os nutrientes, tá? Dificuldade para ganhar massa muscular, aquela pessoa que também não pega peso, vai na academia, se alimenta, come e não pega nem massa muscular e nem gordurinha, né? Fica muito magrinho. Cansaço. Então, a pessoa tem um cansaço crônico. Claro que se você trabalha o dia inteiro, se você faz uma academia, é normal você ter cansaço. Cansaço é coisa do bem. Precisa descansar para desinflamar. Porque a intenção do nosso corpo em dormir é desinflamar, tá? Então, a gente vai inflamando durante o dia e durante a noite a gente desinflama. E quem não consegue dormir corretamente, direito, acaba ficando com o organismo todo. A depressão e mudança de humor, tá? Então, olha que interessante, gente. Lembra que eu falei lá para vocês dos receptores de neurotransmissores no intestino? Então, nosso intestino, ele tem neurônios. Ele tem... nosso intestino pensa. Ele tem capacidade intelectual. Olha só que interessante. E a depressão e mudança de humor pode ser um dos sintomas da disbiose, tá? Outra coisa que a gente não vê uma ligação é a candidíase de repetição. Então, a pessoa tem candidíase são aqueles fungos, né, na vagina ou no pênis, né, que fica parecendo um requeijãozinho. Ela tem a candidíase, ela trata a candidíase, passa lá 2, 3 meses de novo, a candidíase aparece. Gente, como assim? É um outro sistema,
né? Sistema urinário, sistema reprodutor, sistema gastrointestinal, para vocês verem como o intestino é poderoso. Porque a candidíase de repetição é um dos sintomas de disbiose, de fungos no intestino, tá? Isso só na mulher? Não, por incrível que pareça, também no homem. Isso prova o quê? Que não é os fungos do intestino saem pelo ânus e vem para a vagina. Não, é um outro processo interno. Porque o homem também pode ter candidíase de repetição por causa de disbiose. Entenderam? Problema de infertilidade, né? Sempre que eu trato assim, ó, eu tenho assim uma fama aí, aqui em Tijucas, de ajudar o povo a fazer nenê, né? Faz tratamento, né? E aí consegue engravidar. Não 100%, óbvio, né? E acima de tudo, a vontade de Deus. E agora, na época de vacinação, eu não tô ajudando ninguém, porque eu não sei quais as consequências dessa vacina, eu não quero ser responsável por nada que venha acontecer no futuro, mas isso aí é outra história, né? Aí, o que eu faço? Como que eu começo esse tratamento de fertilidade? Através da análise do intestino, entenderam? Porque um dos sintomas da disbiose é exatamente a infertilidade, tá? Problema na tireoide, já expliquei porquê, né? TSH, às vezes a pessoa até tem o TSH normal e tem um problema na tireoide, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, que ele não vai aparecer ali no TSH. Por quê? Porque é um processo de saúde intestinal que está atrapalhando que aconteça a recepção do TSH na tireoide. Entendeu? Então tá normal lá o TSH, mas a tireoide não consegue receber porque tá com problema lá no intestino, tá? E já entra aqui, né, nesse grupo sabendo disso, que é o câncer de trato digestório. Desde língua, esôfago, estômago, eu fui tudo reconectar, então eu fico aqui meio preocupada. Não que os outros tipos de câncer também não sejam resultados de uma disbiose. Não que os outros tipos de câncer não possam causar a disbiose. Não. Também, né? Os cânceres também podem causar disbiose. Mas a disbiose causar o câncer, eu inverti aqui. Mas principalmente o do sistema gastrointestinal. Desde a boca até o ânus, né? Toda essa disbiose pode causar sim. Mas pode causar lá no pâncreas, sim, o pâncreas faz parte do sistema digestório também. Ele é uma glândula e também faz parte do sistema digestório. Ele tem duas funções. Pode ser no fígado ou pode ser deixa eu ver. No piloro, pode. Pode ser no reto? Pode. Entendeu? Então, a disbiose, ela vai alterar todo o funcionamento. E se explode uma bomba lá, vamos supor, lembra que eu falei pra vocês que era pra gente pensar numa guerra? Então, explode uma bomba, vamos dizer, não vamos dizer uma bomba, vamos falar diferente? Vamos falar, explode um vulcão lá em algum lugar do teu intestino. Aquilo vai ter consequências em todo o teu organismo? Óbvio, não tem lá os vulcões, que não é só aquele vulcãozinho lá que está em erupção, né? Hoje no mundo tem acho que 6 ou 8 vulcões em erupções. Vai mudando a paisagem do mundo e vai interferindo em clima, interferindo em tudo, né? Nos animais, em tudo. E quando acontece um vulcão, no teu organismo é como se fosse é uma inflamação. E o câncer, ele se aproveita de inflamação. Então, você tem um intestino constantemente inflamado, que a gente chama de inflamação crônica, né? Ele vai ter uma grande probabilidade, uma grande chance de formar ali um câncer. Por quê? Vai todas as células ali para tentar fechar, destruir aquela inflamação. E o câncer nada mais é
do que as células que começam a se multiplicar de forma desorganizadas. Então, onde tem uma inflamação para dar desculpa a palavra, uma bosta, né? Já que nós estamos falando de intestino, é muito grande. Então, a gente tem que tratar o intestino, a gente tem que vencer essa desbiose, colocar o povo que mora em nós em organização, em harmonia, para que não haja essa inflamação crônica, né? Subclínica ou até clínica mesmo, que a gente consegue ver através dos sintomas, que vai causar um mal maior, tá? Então, quando a desbiose acontece por um grande tempo, porque assim, gente, todo mundo na vida, de vez em quando, vai ter uma desbiose, né? Então, você comeu lá alguma coisa que não estava legal e você causa uma desbiose, as bactérias se proliferam. Vamos supor que você comeu lá um quindim e naquele quindim tinha uma bactériazinha muito pequenininha de quê? Deixa eu exagerar, de salmonela, né? E aí, aquilo ali causa uma desbiose horrível em você. Mas você vai para o hospital, recebe tratamento e você sara. Aí, 5, 6 anos depois, né? Mas existem as desbioses que são crônicas. E essas desbioses, elas são as mais perigosas, porque aí elas vão causar as doenças, não somente o câncer, tá? Por inflamação. Elas vão causar até as intolerâncias alimentares. Você tem aquela inflamação, aquela desbiose, e a desbiose vai causar, por exemplo, intolerância à lactose. Por quê? Nós temos receptores de lactose, né? No nosso intestino que tem que funcionar, né? Quando nós temos uma desbiose e esses receptores param de funcionar, como que a gente vai receber a lactose, pegar a enzima lactase para poder metabolizar isso? Não vai. Aí nasce a intolerância à lactose. As glutarinas, né? Acho que é glutarinas que chamam. Que são os receptores de glúten. Mesma coisa. Entendeu? Então, daí causa doença celíaca, porque eles não estão funcionando. Síndrome do intestino irritável. E, pasme, gente, Alzheimer, doença do coração, tá? Artrite reumatoide, tudo isso nasce no intestino também, tá? Então, a diabetes, vários tipos de diabetes, enfim, tá? Então, todo mundo na vida já teve uma guerra no intestino. Mas aí houve o quê? Homeostase, que é o quê? O equilíbrio das funções equilibrou-se para, apesar da agressão, a homeostase geralmente a gente usa para fatores externos, mas apesar de toda a agressão, nós conseguimos manter o equilíbrio, tá? Então, reequilíbrio das funções. As coisas voltaram ao normal e tudo ficou legal, mas se isso não aconteceu, as consequências são grandes, tá? Então, nós temos que restaurar a saúde gastrointestinal, a saúde do nosso intestino, nossa vida, gente, tá? Muito importante. Já ouviu falar do programa 6R? Tá? A visão do tratamento da abordagem do programa de 6R não é do Laí Ribeiro, não é do Gabriel de Carvalho, tá? Foi desenvolvida pelo Instituto Brasil, tá? Mas ele não é propriedade, vamos dizer assim, deles. E assim, os 6 R's são o seguinte. Então, primeiro é retirar, que nós falamos bastante agora aqui em retirar ainda, né? Então, vai ser um processo de retirada de agentes patógenos. Que são agentes patógenos? São agentes que causam doença, tá? Agressores da saúde humana. Eles podem ser físicos, eles podem ser dietéticos, né? Alimentação. Eles podem ser sociais, ambientais, emocionais. Então, já entra aí o quê? A desverminação, né? Então, vamos retirar os patógenos. Então, o que é pode ser um patógeno? Pode ser vermes, pode ser fungos, pode ser bactérias. Então, alimentos ruins, fast food, a Coca-Cola, tudo isso está no R1, que é retirar. Então, vai tirar tudo que possa causar ou estar causando a doença na pessoa. Aí tem os fatores emocionais também, que daí fica mais complicadinho da gente trabalhar, né? Mas por isso que um bom terapeuta
naturopata, ortomolecular, ele tem que dominar também as técnicas de psicoterapia, porque na parte de retirar, nós precisamos também tratar o emocional, tá? O social, o que, por exemplo, o social? Você pega uma criança ribeirinha e você vai tratar, você tira os agentes patógenos, né? Faz uma desverminação, dá lá um vermífugo bom, tal. E daí ela continua lá nadando naquele rio onde muita gente faz cocô e xixi. Então é um fator ambiental. Adiantou? Não adiantou, tá? Então precisa um tratamento. Eu sei que pode acontecer de não ter como, tal. Eu sei disso. Mas eu tô explicando para vocês o que é o 6R, tá? Aí o R2 é reparar, tá? Então vai trabalhar para reparar, para arrumar, para sarar as lesões. Então vamos supor essa inflamação crônica correu tudo lá, então a pessoa tá com úlceras no intestino, o bichinho mordeu, né? Os vermes morderam, porque os vermes eles vão mordendo. Os ácidos foram destruindo tudo lá. Então, a gente precisa restaurar isso. Então, a gente vai usar de novo. Vai usar de novo não, que a gente ainda não usou. A gente já desverminou, a gente vai usar probióticos, pré-bióticos, tá? Alguns profissionais até que não entram agora no R2 já com probióticos e pré-bióticos. Eu entro porque tem um povo desses dos probióticos, né? Alguns probióticos que eles ajudam na desverminação e na desintoxicação. Então, eu já trabalho já no R2. A trofoterapia anti-inflamatória. O que é trofoterapia? A trofoterapia é como se fosse nutrição funcional. Mas o terapeuta ele não pode usar a palavra nutrição. Então, a gente trabalha com trofoterapia, que é a alimentação funcional. Na verdade, é isso, né? É só um outro termo que a gente tem que usar legalmente para não cometer exercício ilegal da nutrição. Mas é a alimentação, alimentos que vão modular, que vão restaurar, que vão fazer o reequilíbrio das moléculas, tá? Então, vamos dizer assim, alimentos ortomoleculares, né? Para ficar, assim, dentro da legalidade, tá? Aí, a gente vai usar homeopatia também. Tem um monte de homeopático que vai fazer a reparação da mucosa, vai fazer a reparação dessas lesões, tá? O bórax, que não do Terra Vida Reabilite, ele é um vibracional que trabalha também na parte de restauração da biótica, tá? Então é bem interessante. Depois você dá uma pesquisada aí na internet sobre bórax, que você vai ver como ele tem, assim, funções, inclusive uma de fazer essa restauração. Aí o R3, que é recolocar. Então, você já limpou, restaurou, então você vai recolocar, que é o quê? Os micros e macros nutrientes, enzimas digestivas, vitaminas, minerais, enzimas, coenzimas. O profissional que trabalha com aparelho de biorressonância quântica, que daqui a pouco todo mundo vai estar usando, graças a Deus, porque está sendo muito bem divulgado, muito bem aceito, já tem até laboratórios usando, graças a Deus. Então, consegue ver as deficiências desses macros e micronutrientes. E aí vai fazer uma recolocação, ou seja, todo aquilo que foi perdido, que está em falta, vai ser colocado de novo no organismo. Aí uma palavrinha difícil, Você está usando a internet? Agora voltou aqui, tá? Então, reinocular, né? Não sei se vocês ouviram ou não. Live é bom por isso, né? Porque daí acaba tendo a parte de briga com o gato, grita com a criança, aí vamos lá. Mostra que a gente também é humano. Então, reinocular é um processo de reestruturação. Então, é como se tudo isso que a gente fez antes tornasse, assim, o sistema gastrointestinal, o intestino, de um bebê. Então, a gente tem que agora reestruturar as barreiras imunológicas, tá? Reinocular
a microbiota intestinal, ou seja, refazer isso, tá? Então, de novo, vem probióticos, prebióticos, e é nessa fase que entra um negócio assim meio polêmico. Não são todos os profissionais que usam, não faz parte do programa original do R6, tá? Do 6Rs, mas faz efeito, gente. Agora segura aí, tá? Segura essa que eu vou contar pra vocês. Implante de fezes. Existe isso? Então, pega um paciente que tem uma flora intestinal, tem uma biose perfeitinha, legal, né? De preferência uma criança, e aí faz um implante de fezes na pessoa, tá? Isso não é necessariamente parte do programa, tá? Mas tem colegas que fazem e... Gente, deixa eu ver aqui o negócio, espera aí. Ver se melhora aqui. Tá. 5. Aí reequilibrar, né? Após o processo, todo esse processo anterior, a gente vai começar, então, a colher os verdadeiros frutos. Então, a saúde da pessoa vai começar a mostrar o que tá bem, entendeu? Então, você fez retirada, reparação, recolocação e reinoculação. Então, a homeostase, nesse período todo, então, o equilíbrio, né, nesse período todo, é muito evidente. Mas nessa parte, na hora do R5, né, do 5R, quinto R, é que você vai ver que realmente dá certo. Aí você vai fazer o quê? Você vai promover a continuidade dos hábitos saudáveis. Porque a mudança real, ela vai ter que ser feita, porque senão o que acontece? É igual limpar o peixe, você pega o peixe lá do rio contaminado, lava ele e joga de novo ele lá. Adiantou? Não, uma coisa que eu falei da criança que mora lá na beira do rio e que toma banho onde todo mundo faz cocô. Não adianta que se não houver uma mudança geral, né, naquilo que foi retirado, colocado, reequilibrado, para que se mantenha isso, não vai ter sucesso. E aí tem o sexto R, que é a reavaliação, que é o momento que você vai rever todos os resultados dessa mudança que houve na tua vida, tá? Não é o fim do tratamento. O profissional que trabalha com os 6Rs, ele vai acompanhar esse paciente por longo período e, assim, a ortomolecular não dá alta. Então, o paciente, às vezes, vê que ele já pode seguir sozinho e vai sozinho. Mas, enquanto a vida, a ortomolecular acompanhando, tá? Então, tem, assim, pacientes que estão comigo há 10 anos, 13 anos, faz 15 anos que eu trabalho, né, nessa área. Tem paciente que tá comigo há maior tempão. A Adriana Margucci, família dela, família da Donaide, a Edna. Todo esse povo tá aí comigo aí desde o começo da carreira e tem um acompanhamento, né, o tempo todo, porque a ortomolecular é uma coisa necessária para a vida toda, tá? A gente, então, eu expliquei mais ou menos o que é para vocês a parte de restauração da saúde do intestino, tá? Eu acho que isso não é assunto para uma live, eu acho que isso é assunto para uma sequência, né? A gente fazer cada um dos R's, trabalhar cada um dos R's, até dá pra gente ver isso. Mas eu quero falar também sobre a ação dos tratamentos milagrosos sobre a saúde do teu intestino, tá? Então, duas coisinhas assim que eu quero falar, mas que a gente vai trabalhar depois mais minuciosamente. Primeiro, né, os chás. Então, tem gente assim, eu tô com problema, né, eu tô com constipação, não consigo fazer cocô por causa da quimioterapia. Vai lá e toma chá de sênin. Aí consegue fazer cocô, nossa, foi um alívio. Mas junto com aquela desidratou, perdeu minerais, perdeu
vitaminas, causou uma desbiose, prejudicou a permeabilidade do intestino, fez um auê no intestino. Aí tá, não, depois que eu tomei 15 dias que eu não faço cocô, e não sei mais o que fazer, nem o chá, eu não quero mais aquilo, porque doeu minha barriga, foi um horror. Por quê? Não conseguiu mais fazer, por quê? Até os movimentos peristálticos do intestino, que é o movimento para que a pessoa consiga expelir as fezes, ficaram prejudicados com o dito cujo do chá de sene. Não é só o chá de sene, tá? Qualquer chá laxante. Ai, Jô, mas o que eu faço então? Tomo lactulose? Até é uma alternativa. Mas o correto mesmo é que não passe nada que seja estimulante no teu trato digestório completo. O que eu vou fazer então? Existe o enema, inclusive é fácil você decorar porque ele chama fosfoenema, não tem nada a ver com fosfetanolamina, tá? Ele é um enema que ele já vem com um biquinho, vamos ser bem direto aqui. Ele já vem com um biquinho, às vezes esse biquinho não é eficaz, é melhor colocar uma sondinha uretral que você compra em casa de produtos médicos. Aí você coloca a sondinha uretral, introduz no ânus, né, no reto, cerca de 20 centímetros, um tantinho assim, não, 20 centímetros é mais, né, um tantinho assim, coloca lá, e aí você coloca, não precisa colocar o enema inteiro, você coloca, ele custa acho que R$12, você vai colocar 1/3 dele, e aí você vai fazer com a estimulação dos movimentos peristálticos, a hidratação do intestino, o amolecimento, porque vai hidratar, o amolecimento das fezes, e você vai conseguir evacuar, sem ter passado nada pelo teu trato digestório completo, porque isso vai causar uma desbiose, tá? Ah, Jô, não achei a sondinha uretral, como é que eu faço? Aí faz com o biquinho dele mesmo, passa um pouco do líquido dele mesmo, né, porque é lubrificante, naquele biquinho, introduz no ano e espirra lá dentro, tá? Tem que ser bem lá dentro. Aí espera um pouquinho, se segurar um pouquinho é melhor, porque senão já sai aquele líquido e as fezes mesmo que estão lá mais em cima no intestino não vão sair. Gente, não pode ficar um monte de tempo sem fazer cocô, porque senão acontece também a desbiose, aquilo vai aumentando, porque as bactérias, 80% do nosso bolo fecal não são restos de alimento, tá? São bactérias. E quanto mais tempo fica lá no nosso intestino, mais desidratado vai ficando, porque vai absorvendo, e mais vai aumentando, porque as bactérias vão aumentando. Então essa história de assim, faz 15 dias que eu não faço cocô, faz 5 dias, faz 10 dias, cara, isso é muito perigoso. Isso aumenta até a probabilidade de metástase, tá? Então, imagina, tá tudo entupido lá, as paredes do intestino estão pressionadas pelas fezes endurecidas, como que vai haver uma absorção de nutrientes? Não vai, entendeu? E aí, às vezes, o que acontece? A pessoa acaba vindo a óbito porque não conseguiu fazer cocô. Já vi isso acontecer, né? Aí o pessoal que é mais velho de grupo, aí a Kari, a Gisele, a Márcia, já viram pessoas que vieram a óbito porque não conseguiram fazer cocô, tá? Então, é bem complicado, tem que fazer cocô. Por outro lado, Jô, meu problema é o contrário, né? Eu tô tomando aí um chá pra trancar diarreia, um chá, deixa eu ver, folha de goiaba, né? Que o povo costuma usar, pra não ter a diarreia. Gente, também não pode. Por quê? O excesso de chá, tá? O chá, qualquer chá que seja chamado terapêutico, ele não pode ser tomado em muita quantidade. Por quê? Ele vai causar perdas de eletrólitos. Então, o chá, você toma o chá e você é estimulado, teu rim é estimulado a trabalhar e você acaba urinando com uma frequência maior. E o que acontece? Você acaba perdendo eletrólitos, minerais importantes. O zinco, tem gente que caiu lá na historinha do zinco baixo porque estava se enchendo de chá. Eu recebi agora um rapaz, que ele deve assistir essa live, se ele não está assistindo agora, ele vai assistir depois, o Cássio,
que ele tomava 6, 8 xícaras de chá por dia. Uma hora chá disso, outra hora chá daquilo, outra hora chá daquele outro, né? E aquilo só ia fazendo mais mal para ele, a doença dele ia aumentando, as dores dele aumentando, porque ele estava perdendo, por exemplo, magnésio. Perde magnésio, o que acontece? Perde massa muscular, perde potássio, tem cãibra, tem dores, entendeu? Então, o chá, ele, se é um chá, por exemplo, chá de hibisco, beleza, é chá alimento. Chá mate-leão, chá alimento. Mas os chás terapêuticos, se é terapêutico, é tratamento. Quem faz tratamento é o Dr. Google? Quem faz o tratamento é a tia da esquina? É a vizinha de muro? Não, é um profissional. Se é tratamento, é um profissional. Gente, não tem desculpa. Você tá num grupo, você tem aí um monte de profissionais que podem te ajudar, né? Eu dou a orientação, claro, de acordo com o que eu consigo, mas eu dou a orientação sem cobrar. Então, não tem por que ficar se entupindo, ou estou usando a fósforo. Conversei com um consultor da Nutri, né, Gisele? Porque a Gisele hoje chamou minha atenção, disse que eu não falo, ela não falou com essas palavras porque ela é uma pessoa educada, mas ela falou que eu não falo direito Nutri-Hatch. Ó, viu? Ó, não consigo falar. Tô fazendo de propósito, tá? Então, você já falou com o consultor e não conseguiu uma eficácia no teu tratamento, porque você não contou pro teu consultor que você entope-se de chá. Ah, Jô, mas é chá de graviola, né? Gente, a graviola tem uma cetogenia enorme, então também se passar do ponto, se passar daquilo, vai dar ruim. Aí toma lá, chá de perroxo, chá disso. Gente, são propriedades boas? São, mas o chá é terapêutico, então é para tratamento. Não pode entupir o rabinho de chá o dia inteiro, porque vai fazer mal, sim. Ai, Jô, como você é radical? Não sou eu, gente, é a ciência, tá? Então, infelizmente, é essa a realidade. O chá, ele pode ser um mocinho, como ele pode ser um vilão. Então, cuida, porque vai desidratar. Tem que tomar água boa. Quando a gente fala água alcalina, a gente não tá querendo falar uma água lá com pH lá no céu, não, gente. Quando a gente fala água alcalina, a gente quer falar um pH bom, tá? Porque o estômago também precisa de uma certa acidez. Então não adianta você ficar se entupindo de bicarbonato de sódio, porque você vai atrapalhar a produção natural de bicarbonato de sódio no esôfago. E isso vai causar uma hipocloridia que pode causar, inclusive, o câncer, tá? Então, água boa. Quando a gente fala água alcalina, é uma água que tem lá um pH de 7,5, por aí, tá bom, tá? Agora, alimentos alcalinos é outra história, tá, gente? Porque o alimento, deixa eu ver como é que eu explico. O alimento, ele vai formar o quimo, ele vai formar uma massa, um mingau, né, no estômago, e ele vai passar para o intestino com toda a alcalinidade dos alimentos ali. Ele só vai ser absorvido no intestino, a alcalinidade. E aí, essa alcalinidade vai para a corrente sanguínea, e aí vai chegar até a doença, seja ela qual for, para tratar, porque doença não gosta de meio ácido, tá? A doença não gosta de meio ácido, mas o estômago gosta de meio ácido. O intestino, enquanto metabolismo, gosta de meio ácido. Sabe quanto que é o normal da acidez do teu estômago? Entre 1,5, no máximo 3, tá? Então, não adianta você ficar entupindo-se de bicarbonato de sódio, porque vai prejudicar, não vai te ajudar, tá? Então, é água boa. Às vezes, até a gente tem que mudar o termo, não falar água alcalina, para que não tenha essa má interpretação. Então, não ácida, tá? Vou mudar assim. Tá, outra coisa também. Cuidado com os tratamentos milagrosos,
tá? Que podem não dar certo com o tratamento que você está fazendo, eles não podem, pode ser que eles não interajam bem e pode ser que seja uma porcaria mesmo. Por exemplo, agora pode pegar aí a espingarda, o facão, o teçado para jogar em mim, sabe por quê? Eu vou falar mal da prata coloidal, tá? Então, assim, ó, vou dar 3 motivos pelo qual eu não indico a prata coloidal, tá? Número 1, Deus, a natureza, né, a deusa, seja lá quem fez a gente, não nos fez de prata. Então, nós temos ferro na nossa Constituição, nós temos zinco na nossa Constituição, nós temos magnésio na nossa Constituição, mas nós não temos prata, nós não temos ouro. Entendeu? Então, nós somos formados de muitas substâncias e não prata. Se eu sou uma naturopata, como que eu vou dar prata para você? Falar que você pode usar prata, se não é natural. Deus não colocou em mim. Número 2. Lá na época da Inquisição, lembra lá na Antiguidade? As pagãs, né, que eram as ditas bruxas, que na época não eram chamadas bruxas, depois que foi pejorativamente colocada, elas eram as curandeiras, elas usavam ervas para curar o povo. As ervas, elas são constituídas lá de vitaminas, minerais, enzimas, tudo que a gente é constituído, então era natural. Aí, elas curavam realmente. Os druidas da corte, eles queriam também curar, e eles queriam a cura que as pagãs tinham, mas eles tinham que ser chique, então eles não podiam dar lá camomila, erva doce, né, para os cortesãos, ouro, prata, tá? Então, essas partículas de metais que eles iam dando, né, metais chiques, ouro, prata, cobre, cobre até que nós faz parte da nossa Constituição, mas eles exageravam. Iam se depositando no organismo do povo da corte e eles morriam intoxicados, tá? Por isso que eles tinham tanta vontade de ter as fórmulas das pagãs. Por isso, até uma curiosidade, por isso que foi colocado apelido. Então, por exemplo, por que fala que bruxa usa perna de aranha, olho de sapo? Porque elas tinham que colocar um apelido nas ervas para que os druidas não roubassem as fórmulas delas, porque na hora que elas não servissem mais para nada, fogueira, né? Então, para conservar isso, elas iam falando, colocando apelido nas ervas, tá? Então, essa é a história do paganismo nua e crua lá, que não é bem assim como tá nos livros de histórias, né? Outubro, mês das bruxas, então vamos dar uma defendida no povo. Tá, então, a prata coloidal, o segundo motivo é esse. Terceiro motivo, existem estudos, tá, que micropartículas de prata atrapalham o funcionamento do intestino, tá? Esse estudo, o Gabriel de Carvalho até usou agora nas aulas que ele deu aí a semana passada, ele deu assim uma colher de chá bem legal pra gente, que ele deu para profissionais, 5 dias na verdade, de curso sobre saúde gastrointestinal, de grátis, né, 0800, foi bem legal. E aí ele colocou lá um estudo, eu guardei esse estudo, eu vou colocar para vocês nos comentários, para vocês verem que é cientificamente provado que nanopartículas, partículazinhas pequenininhas de prata, que é a prata coloidal, vai sim desequilibrar a permeabilidade do intestino, tá? Então, 3 motivos pelo qual eu não indico a prata coloidal. Outra coisa, tá? MMS. Gente, MMS é praticamente uma religião, né? Inclusive, se você for ver a história do MMS, tem mesmo uma religião aí na história. Mas, o que acontece? O MMS, ele age por oxidação. Além dele ser altamente viciante, tanto que eu falar de MMS, assim, tem gente que, ó, né, me mete o pau e fica bravo comigo. Porque, a princípio, ele tem uma ação bem legal.
Ele vai desverminar, ele vai estimular a produção da adrenal. Então, ele vai dar um up legal aí. Mas depois ele começa a dar problema, porque ele é corrosivo, ele é oxidante. E o principal, não casa bem, não interage bem com a fosfetanolamina. Então, você toma a fosfetanolamina, que é antioxidante, marcador tumoral, o zinco, que é antioxidante, que tem nela, papapá, papapá, papapá. Aí você toma o MMS, que é um oxidante, ela vai matar a ação da fosfetanolamina. Aí não faz efeito, você não sabe por quê. Entendeu? Então, existem alguns tratamentos aí milagrosos, né? Que são meio perigosos. Eu não vou entrar nos protocolos de ivermectina, porque a ivermectina, quando bem tratada, quando bem usada, quando bem aplicada, ela realmente vai ter um efeito legal. Ela vai subir o sistema imunológico, ela vai desparasitar, ela vai, entendeu? Mas também não é assim, não adianta ficar, você tomando um monte de comprimido de ivermectina, né? Ou pegar lá o Ivomec 0,1%, 0,08%, que é o de uso veterinário, e meter um frasco de 50 ml, de 100 ml, de 500 ml para dentro. Porque isso vai causar uma desbiose extraordinária. Então, de novo, precisa de um acompanhamento, tá? Precisa ser feito de uma forma correta. Então, gente, pelo amor de Deus, se você quer ter um bom efeito com a fosfetanolamina, você precisa respeitar o processo que isso acontece, tá? Então, tratar a alimentação, tratar todos os 6 R's que eu falei, né? Usar eles, né? Procura um profissional para você ter um acompanhamento. Não fica inventando moda. Tem gente que chega para mim e pega assim, Jô, queria que você organizasse meu tratamento, porque eu pesquisei e eu tô usando algumas coisinhas. Eu falo, tá, manda para eu ver. A pessoa tem uma 30, 50 substâncias por dia. Cara, não tem metabolização disso. Não vai conseguir metabolizar. E aí toma um monte de coisa inútil. Que para aquele problema que ela tá, não adianta. Ou que já sobrecarregou o organismo, tá? Não tá mais aproveitando, joga fora. Pessoal, B12. Uma que tem gente que é alérgico a B12, né? Mas tudo bem, daí já dá a reação logo no começo e pronto. Mas aí fica tomando um monte de B12. Vai fazer mal? Não, B12 em excesso não faz mal. Por quê? Vai excretar. Vai fazer mal para quê? Pro teu bolso. Tá? Então, precisa tomar cuidado. Então, a base gente, não faça tratamentos milagrosos, chazinhos, coisinhas que aparecem aqui, que aparecem ali, sabe? Sem você ter uma orientação, sem você entender. Porque assim, se eu quiser agora postar no Google que comer lajota faz bem para a saúde, piso, eu consigo postar, tá? Eu consigo até colocar na Videopédia, tá? Então, gente, cuida disso, tá bom? Porque é a tua saúde. Você errar pode não dar tempo depois de você ir atrás do prejuízo, tá bom? Então, conta aí com a gente. Tem um monte de consultor que pode te ajudar, que pode te encaminhar, tem os terapeutas do grupo. Você tem todo alicerce para ter um bom tratamento, tá? Então, é só procurar a gente que a gente vai auxiliar você, vai ajudar você, tá? Então, fica aí as grandes dicas, né? Espero que aquele cai de internet, eu gritando com o gato, não, gritando com o gato não, gritei com a criança, empurrei o gato, né? Não tenha tido, assim, atrapalhos na nossa live, tá bom? Então, até a próxima e compartilha aí pra gente espalhar essas informações,
ok? Então, tchau. Meu nome é Josélia Toledo, sou naturopata, terapeuta sistêmica. Meu contato é 41995933223. Até a próxima.